A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Grande alegria, a partir de agora ficaremos juntos aqui na nossa entrevista do dia. É o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra. É a TV da comunidade de Farroupilha, porque nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também o patrocínio da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acesse lá www.csg.com.br e combine e confira a forma que mais combina com você. No ar aqui nos canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube da TV Serra, no Instagram da TV Serra, no site da TV Serra, www.tvserra.tv e ainda no aplicativo da TV Serra. Então baixa o aplicativo gratuitamente na loja de aplicativos do teu celular, na palma da tua mão você vai ter a nossa programação disponível 24 horas e o bom da história, totalmente gratuita. O assunto que nós vamos falar no dia de hoje, a gente passa por muitas mudanças, o mundo gira, o mundo muda, mas tem coisas que também talvez precisariam mudar mais, né? Ou evoluir de uma forma melhor também. A gente tem tanta tecnologia, a gente tem tantos avanços na área da ciência, mas a parte humana, ela é fundamental, ela é imprescindível. Diz o velho ditado, que por trás de uma potente máquina, de uma máquina moderna, sempre tem mãos humanas. E nós vamos falar sobre a evolução da liderança e o futuro da gestão. E numa época em que as pessoas são muito individualistas, cada um acha que tem a razão, que sabe tudo, como trabalhar a gestão? Bom, é nossa convidada para o bate-papo no programa de hoje, a psicóloga corporativa, a Daniela Grolli, que volta novamente aqui aos estúdios. Prazer te receber novamente. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aí hoje de novo, falando um pouquinho sobre o assunto. Hein? Com certeza. É um assunto bastante instigante, bastante desafiador também. E a gente acredita que não tenha uma resposta, uma fórmula. Talvez pistas, talvez caminhos, talvez tendências, né? Quando a gente fala de evolução da liderança, eu queria te ouvir um pouquinho, Daniela, fazendo uma contextualização. Como é que era, por exemplo, no século passado, há 30 anos, como é que está hoje e para onde nós iremos? Uma vez o líder, ele não precisava, ele tinha na verdade, o líder ele tem uma responsabilidade que é entregar resultado, independente de qual empresa, o tamanho. Essa é a principal atuação de um líder. Ele tem que gerar resultados. Resultado. Então, se ele for contratado, ele tem que se pagar, digamos assim. Certo. Né? E na medida que foi acontecendo a evolução tecnológica, e as mudanças das pessoas, o significado do trabalho na vida das pessoas, que aconteceu, obviamente, com esse avanço tecnológico, o que a gente percebe é que o próprio líder, ele precisa se fazer diferente nesse momento. Então, uma vez a gente tinha que o líder ele tinha que de fato entregar o resultado.
Hoje ele tem uma série de contingências além do resultado. Então, uma vez era Não só... basta só mais o resultado. Não porque hoje o resultado... Não é que não basta só o resultado. O resultado ele continua sendo o primordial, o principal. Só que hoje existem várias caixinhas. Por exemplo, uma vez tu não precisava dizer para a pessoa que ela tinha que chegar no horário. Uma vez tu não precisava gerenciar conflitos porque a Daniela na TV Serra recebia cupcake e tu não. Sim. Né? Então, hoje, a diversidade de benefícios que tem em diferentes empresas, a diversidade de formatos que tem de vínculo de trabalho. Uma empresa trabalha com PJ, a outra trabalha com CLT, o outro tem um benefício A, outro tem benefício B. E aí o que acontece, né? Eles passam a ter acesso a essas informações. Então eu me comparo com a Daniela, que trabalha numa outra empresa, e lá eles dão uma caixa de chocolate no dia do aniversário. Pô, aqui na minha empresa eu não ganho nada. Então começa a ter essa comparação. Claro, estou usando esse exemplo, né? Sim. Mas existe uma comparação e que isso chega na mesa do líder. E aí o líder, o que acontece? Ele tem que entregar, porque o resultado ele vem através do quê? Pessoas. Sim, né? Comprometimento. Exato, através o resultado ele vem através de uma máquina de solda, ele vem. Ainda a gente usa ainda máquinas, né? Mas a gente precisa das pessoas, né? Quem tá por trás da máquina de solda é um humano. Né? E eu não acho que a gente vai chegar num ponto onde tudo vai ser 100% máquina. Porque alguém vai ter que fazer manutenção nessa máquina. Sim. Né? Então alguém vai ter que apertar o botão para essa máquina, para esse robô ligar. Então, uma vez o líder ele só entregava o resultado. Hoje ele tem que entregar o resultado através da gestão de conflitos, da rotatividade das pessoas. Ele tem que entregar o resultado através das problemáticas que essas pessoas trazem. Uma vez era mais fácil, tipo assim, tu sabia que tu tinha que chegar no horário, era um negócio que ninguém precisava te falar. Tu não precisava cobrar, tu já sabia que tu estava errado quando tu estava atrasado. Sim. Hoje não, hoje a gente estava, né, nós estávamos ali na DG conversando, falando sobre isso essa semana. A gente teve uma empresa que o colaborador se atrasou 3 vezes porque a justificativa dele era qual? O Uber parava para abastecer antes de deixar ele na empresa. Né? É verdade, não sei, né? Mas já foram 3 vezes. Sim. Então ele deve estar pegando o mesmo Uber. Então é isso que eu quero dizer. Existem coisas, né? Porque, por exemplo, se tu for pegar um ônibus, o ônibus ele tem um horário a cumprir. Exato. O Uber, claro, ele te dá mais essa flexibilidade, te dá mais essa tranquilidade. Mas tu entende que o líder, uma vez, ele tinha que só... Ele não precisava se preocupar. Porque uma pessoa ela entrava numa empresa, ela ficava lá 20, 30 anos. Hoje a média das pessoas, o jovem dos 19 aos 24, a média de tempo... 9 meses. 9 meses. A média de um profissional dos 19 aos 24 anos é 9 meses. É bom ou ruim isso? Cara, é bom e é ruim. Tem os dois lados. No meu entendimento, é mais ruim do que bom. Sim. Porque tu não consegue montar um time, tu não consegue ter uma qualidade de troca, tu não consegue ter uma solidez nessa equipe, porque tá sempre trocando, né? Porque a gente tá falando de agora bota 10, que trocam de 9 em 9 meses. Claro, não é uma regra, né, gente? Sim. É uma média. É uma média. Tem gente que fica 2 anos, tem gente que fica 3 meses. Sim. Né? Então, o basal dos 19, foi uma pesquisa que foi feita pelo Ministério do Trabalho, dos 19 aos 24 anos são 9 meses. E claro que vem pessoas com ideias diferentes, formatos diferentes, mas tu concorda comigo também que a pessoa que tem ideias, ela quer inovar, ela não quer ver o projeto dela também dar certo? Um projeto ele leva mais do que 9 meses. Então, no meu entendimento, é mais ruim do que bom. Eu não acho que as pessoas trocam de empresas porque estão inovando ou porque estão insatisfeitas. Cara, tu não tem tempo, não tem como tu ficar 9 meses numa empresa e dizer que tu está insatisfeito. Entende? Para mim, me parece... É pouco tempo. Eu acho que a gente leva muito tempo. Hoje, a experiência da CLT, ela é 3 meses. Só que a gente sabe que 3 meses uma pessoa, ela tá numa curva de aprendizado ainda, né? Então, no meu entendimento hoje, para te saber se uma pessoa vai dar certo ou não, é no mínimo uns 6 meses.
dependendo da função. Claro, com certeza. Mas eu acho hoje, te dizendo assim, o colaborador que gira demais, para mim ele não está sendo, porque às vezes tem aquela ideia, as pessoas não ficam mais como elas ficavam. Ok, mas 9 meses é muito pouco. Sim. Também a gente não pode exagerar, né? Não. Nem tanto ao extremo, nem tanto ao outro extremo. Exato. O meio termo. O que a gente percebe é que o papel, como você coloca, do líder, ele tem mudado muito, né? Uma vez o líder chegava, tinha um grupo que eram os liderados, tem que fazer tal processo, era aquilo e fim de papo. Hoje o líder se preocupa com aquilo, mas ele tem que gerir o conflito, ele tem que gerir o problema de relacionamento na vida daquela pessoa na família, daqui a pouco um problema de saúde, N situações, né? Ele tem que ser uma espécie de um aconselhador, exatamente, né? Um psicólogo, saber entender, ele tem que dar ânimo, tem que dar esperança para aquela pessoa, senão aquele funcionário não vai produzir legal. E outra, sabe o que é complicado? Porque assim, de onde é que vem isso, né? Uma vez, se tinha, na tua época, né, ou até antes de ti, assim, tu precisava ser maduro e responsável Sim. antes mesmo dos teus 15 anos. Então, se for pegar um jovem com 18 anos hoje e tu comparar com um jovem, com uma pessoa de 18 anos, há 30 anos atrás, tu vai botar eles um do lado do outro, um parece ter 30, o outro parece ter 12, né? Por quê? Porque a facilidade da tecnologia condiciona as pessoas muitas vezes, a serem mais, despender atenção naquilo que precisa, a fazer a interpretação mais superficial da informação. Uma vez tu pegava a Veja, ou enfim, qualquer revista que fosse, tu abria e tu lia ela. Hoje não, hoje tu lê a manchete e tu interpreta ela com o título que tu leu ali. E qualquer dúvida, tu vai no ChatGPT e ele te entrega a resposta pronta. Né? Então, a facilidade condicionou o colaborador, o ser humano, ao funcionamento mais raso, muitas vezes. Sim. Só que, cara, isso tem um preço, né? Isso tem um preço. Então, e tem um formato também, né? Tem um tipo de funcionamento. Então, esse colaborador, tu imagina que ele chega com 18 anos numa empresa com essas facilidades. Então, como é que tu explica para um colaborador que as coisas levam tempo para acontecer, que ele não vai ser promovido e ele não vai ganhar, né? Ele entrou com, sei lá, ele entrou com R$2.000 e a remuneração dele não vai passar de 2 a 5 mil em 6 meses, entendeu? Então, às vezes, e aí, de novo, chega esse profissional imaturo, que não foi, né, que de casa, por óbvio, né? Os pais, a gente sempre digo, né, que a gente, muitas vezes a gente erra tentando acertar, mas essas facilidades da tecnologia também, eu não estou dizendo que a gente não tem que usar porque ela faz parte do dia a dia, por óbvio, mas a gente tem que também dificultar não, aonde puder ser dificultado, ou mostrar como é que a gente pode conduzir alguma situação, ou frustrar, né? Porque uma vez é aquele negócio, eu tenho um iPhone 20, sei lá. E aí meu colega, né, quando eles são pequenos, eu quero um iPhone, meu colega tem um iPhone 20, eu também quero um iPhone 20. Então tu começa a mostrar pra ele quando tu dá, quando tu não dificulta, ou quando tu não frustra, que o mundo é assim. Sim, que o mundo é fácil. E o mundo não é, né? Sim. A gente sabe que não é, né? Com certeza. Não é. E a questão do trabalho hoje, eu percebo, infelizmente, não estou generalizando, mas cada vez menos comprometimento das pessoas. Os colaboradores, os funcionários, eu tenho que fazer tal trabalho, mas se dá para fazer eu faço, não dá, não dá. Né? Então, talvez explique um pouquinho desse turbilhão de mudanças que nós estamos atravessando e que afeta também a liderança, não tem dúvidas. Com certeza, né? E o que eu acredito também, essa falta de comprometimento, ela também vem de um mercado que não tem pessoas como tinha, as pessoas não têm filho como elas tinham, é um mercado que hoje precisa muito da mão de obra e não tem mão de obra. E aí o que acontece? Né? Tu não quer que eu trabalhe na TV Serra? Então tá, então vai ter a Daniela ali na esquina que vai me contratar. Então, existe esse entendimento, essa volatilidade, né? Uma vez a instabilidade, a estabilidade, ela era uma regra. Hoje, a regra é qual? É a instabilidade. Sim. Então, o líder, antes tu perguntou, qual que é a evolução do líder? O líder, ele é um profissional que ele está abaixo, muitas vezes, da direção e da gerência, e ele está acima de 10 colaboradores. E ele é pressionado de cima e de baixo. Ele está no meio, ele é uma salsicha. Ele é uma salsicha.
E ele tem que absorver tanto a pressão que vem de cima, quanto a pressão que vem de baixo. E ele, por isso que eu te digo, qual é a composição, qual é a melhor, se a gente for escolher qual que é a melhor competência para ter inteligência emocional. Equilíbrio. Sim. Equilíbrio porque ele tem que entregar o resultado que pedem de cima através dos desequilíbrios que vêm de baixo, né? A nível de hierarquia, né? Falando. Então, ele é uma pessoa... E a gente tem que lembrar que ele é ser humano também, né? Sim. Que ele também tem problema em casa, que ele também vai pegar um Uber e ele vai se atrasar, né? E que ele também vai ter que trabalhar, às vezes, 10 horas, 9 horas, sei lá. Ele também vai ter as sobrecargas dele. Então, além dele dar conta de tudo que está abaixo e acima, ele tem que dar conta das questões dele. Me parece, talvez, não quero entrar muito nessa seara, mas me parece que assim, por que as pessoas estão ficando menos tempo numa empresa? Porque as pessoas, muitos, não querem ser cobrados. Isso. Não aceitam a cobrança. Não é assim que eu quero. O que a gente tem? Um comportamento. Eu estou falando, a gente vai comprovar com números. Nós nunca tivemos uma alta tão grande, um número tão grande de MEIs, microempreendedores individuais. Eu sou dono do meu negócio, eu faço o que eu quero, como eu quero. Não, é bom, é uma experiência boa, mas é uma experiência também bastante desafiadora. Então, o que eu vejo? As pessoas hoje bastante individualistas, como trabalhar essa questão da carreira profissional, daqui a pouco da imersão de um líder daquele grupo também, porque são contextos diferentes do que a gente vive hoje e o que a gente vivia num curto espaço de tempo, há 10 anos, né? Isso, mas também, claro, né, eu acho que, no meu entendimento, também uma certa falta de maturidade profissional. Quando eu faço uma leitura de que empreender é um negócio que dá muito dinheiro e é super fácil, para mim é uma ilusão. Essa gargalhada que é uma ilusão, né? Ela é uma ilusão porque não existe. E aí a minha pergunta é, se esse colaborador trabalhasse como ele trabalha se ele estivesse empreendendo, será que ele não teria o reconhecimento mais igual ou maior do que ele hoje ele tem na empresa, né? E aí, claro, ele também vai fazer uma leitura de prós e contras. Então, assim, quando a gente empreende, né, quando a gente é MEI, cara, trabalhou, ganha, não trabalhou, não recebe. Sim, simples, né? Simples. Quando tu é seletista, a empresa está faturando ou não está faturando, tu ganha e vida que segue, né? Então, existe também isso, de novo, acesso à informação, essa interpretação muitas vezes injusta e imatura de que empreender do zero, sei lá, fazer ou dar trabalho. E se leva um tempo, né? As coisas levam um tempo para acontecer. Verdade. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, só que antes do intervalo eu quero colocar aqui um depoimento também, é o que a Daniela fala. Quem empreende, eu não estou aqui depreciando quem empreenda, por favor, o desafio é muito grande. Se, como colaborador, como funcionário, você trabalhava X, como empreendedor você vai trabalhar mais. Não digo 50%, 100% mais, depende do caso, mas você vai trabalhar muito mais. Um dia, conversando com o maior empresário da cidade de Farroupilha, eu perguntei para ele, mas vem cá, disse, como é que era o teu... Não, diz ele, eu trabalhava lá tantos anos atrás, eu ia trabalhar no sábado à tarde, no domingo à tarde, no dia, durante a noite, mas vem cá, disse, não era o dono do negócio, mas tinha que crescer, eu tinha que me dedicar. É isso aí. Então tem esse lado. O que eu digo? Que o empreendedor vai trabalhar muito mais do que aquele funcionário. Talvez sim, talvez não, mas vai trabalhar mais, via de regra. Muito então, mais. Tá aí, é o resultado, é o envolvimento. A gente vai para o intervalo, depois a gente volta falando mais com a Daniela Grolli, nossa convidada no dia de hoje. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas?
Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A dissolução ou o divórcio, eles podem acontecer de duas formas, de forma consensual ou litigioso. Isso significa o quê? Consensual é um acordo onde os cônjuges sentam e definem se tem filhos com quem ficar guarda, o valor da pensão e também, e principal, a forma de divisão do patrimônio e também das dívidas. O litigioso, as partes vão constituir cada um o seu advogado e quem decide isso é um juiz, ou seja, ele vai olhar para a lei, o juiz, e vai dissolver, definindo com quem fica cada patrimônio, quais os valores da pensão, as formas de visita. O mais aconselhável sempre é tentar fazer um acordo, separar as brigas, separar as diversões e também, através disso, buscar o término dessa relação.
mas, quando não possível, a gente busca o auxílio do Poder Judiciário. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, o apoio sempre da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? É simples. Acessa lá www.csg.com.br e veja o jeito que mais combina com você. Nossa convidada hoje, a psicóloga corporativa, que atua na área corporativa, a Daniela Grolli, está com a gente. A gente fala sobre a evolução da liderança e o futuro da gestão. Daniela, queria te ver um pouquinho também sobre o futuro da gestão, nesse turbilhão de mudanças para onde vai, né? Porque antigamente a gente tinha, se é certo ou errado, não sei, mas era assim. Tinha a figura do chefe, do gestor, e eu vou usar um termo que eu domino muito bem no italiano, qua comando mi e basta, né? Isso. E sempre foi assim, por que agora tem que mudar? Frases que me perturbam um pouco, né? Mas enfim, mudou muito essa questão do papel do gestor. Se o gestor não tiver habilidades, hoje ele quebra o negócio. Exatamente. E, na verdade, o que acontece? A gente vem de uma era autocrática, né? Da gestão, da liderança, de comando e controle. E aí a gente vem, depois, né, dessa gestão de comando e controle, meio que hipercompensando. Então, assim, eu não quero ser aquele gestor que gerencia através do medo, que gerencia com agressividade, com irritação. Mas aí eu vou para um outro hemisfério, e isso veio muito do Google, assim, sabe? Dessa cultura meio que de flexibilidade, né? As pessoas elas eram controladas e elas passam a não ter controle nenhum. A chamada libertinagem. Isso, então elas tinham uma série de regras, hoje tu conta com o bom senso de cada pessoa de seguir regras, né? Então, de novo, o acesso à informação, à leitura, às informações que a gente tem na internet, porque a gente leu aonde isso? Na internet, sobre o Google, né? Então, o Google ele trouxe muito isso há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Claro que lá fora, e depois veio para cá, né? E com a pandemia isso se acelerou muito mais. Então, na verdade, o que acontece? A gente sai de um funcionamento, muitas vezes, autocrata e passa a ter um gestor, muitas vezes, permissivo. Né? Então, e não é bom, porque às vezes a gente acha que o autocrata ele é ruim, mas o permissivo ele é tão ruim para um negócio quanto o autocrata. A única diferença entre os dois é que o autocrata tu consegue ver mais rápido. Sim. E o dano dele é meio que imediato, assim. É tiro e queda. O permissivo não. E olha que engraçado, o autocrata ele entrega resultado, o permissivo às vezes não. Sim. Porque o permissivo ele é uma pessoa que vai ser o amigo, ele vai ser o parceiro, ele não quer se indispor com os colaboradores, ele era aquele colegão. Só que gestão é gestão, ponto, né? A gente tem que ter um espaço de autoridade. Então, e aí leva mais tempo para te ver que o permissivo está sendo permissivo. Então existe uma hipercompensação do que era. E a gente precisa encontrar o caminho do meio. A gente tem que, sim, validar as pessoas, a gente não pode gritar mais, não cabe mais a gritaria. A gente pode, sim... A cobrança tem que ser por estímulos, por liderança, enfim, porque esse lado. Às vezes a gente confunde o controle com a cobrança. Porque assim, gente, vamos lá, tá?
quem é empresário, o controle, ele é fundamental. Sim. O controle, ele é fundamental para a entrega de um resultado. Então, sim, o Não tem gestor que sobreviva se não tem controle. Não tem como uma empresa ter lucro se ela não tiver um controle, seja de processo, de números. Sim, o que eu quero dizer é microgerenciar essa pessoa. Tá, o que tu fez da 1h até 1h05? Da 1h05 a 1h10? Não, tu tem que dar esse espaço e essa autonomia para o colaborador. É dar espaço para que ele também se organize. Mas aí a gente tem um problema, né? Porque eu venho de um funcionamento onde todo mundo era controlado e agora ninguém mais vai ser. Como é que essa pessoa aprende a se gerenciar? Como é que ela aprende a controlar as demandas? Porque eu sempre falo um negócio, né? Eu, Daniela, eu tenho consciência de que eu não consigo trabalhar em casa. Eu tenho. Mas se a empresa tem essa alternativa de ser híbrida ou home office, todo mundo que vai ser contratado vai ter essa maturidade, porque a gente trabalha, né, lá na DG Recursos Humanos, a gente trabalha em formato híbrido. E quando a gente faz entrevista para trabalhar com nós, primeira coisa que elas perguntam, assim, né, ou melhor, por que elas gostam do home? Porque dá uma conotação de flexibilidade. É uma flexibilidade? Sim. Mas tem responsabilidades. Perfeito. Existem regras. Sim. É uma flexibilidade. Você vai ter que entregar um trabalho. Exato. Não é uma flexibilidade para te poder fazer almoço, para te levar teu filho na escola, né? Claro que às vezes não é um negócio assim absurdo. Existe, mas claro que não é qualquer pessoa também que a gente contrata para trabalhar com nós. Sim. Porque às vezes a pessoa traz, eu quero um negócio home office porque eu quero ficar em casa com meus filhos. Gente, tu consegue realmente trabalhar em casa com os filhos? Não. Não tem como, né? Não tem como. Sim. Né? Verdade. Mostrando um pouquinho, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Isso eu vou voltar 25, 30 anos, quando que eu trabalhava num veículo de comunicação em Caxias do Sul. Imagina se fosse hoje. Aí, em determinado momento, eu necessitava concluir, encaminhar a minha graduação na Universidade de Caxias do Sul e eu tinha disciplinas, eu tinha que fazer disciplinas eletivas na parte da tarde, no chamado vespertino, né? Uhum. Só que o meu horário de trabalho começava às 19 horas no veículo de comunicação. E aí, um dia eu chego e converso com o diretor, com o gestor, disse, olha, fulano de tal, eu preciso do horário ajustado desta forma. Ele só se vira e me diz assim, tu estás contratado para estar aqui das 19 até 1h da madrugada. Eu disse, sim, eu sei, eu tenho esse conhecimento, mas seriam 2 dias, eu chegaria no máximo 19h50 eu estaria aqui, é possível? Não, 19 é 19, não é 19h50. Uhum, hoje, se você fizer isso hoje, não tem como, né? Não tem como. Então, só para ver como é que era. Eu tive que fazer uma outra alternativa, protelou 1 ano e foi assim, né? Não, são escolhas que são fundamentais, né? Então, é isso. Claro, tem algumas empresas que acabam abrindo essa alternativa, né, dando essa alternativa, mas tem empresa que não tem e que veio muito forte com a pandemia. E muitas empresas grandes, né, a nível Brasil, começaram a fazer leitura dos setores, né? A própria Nubank agora saiu uma reportagem, não sei quanto tempo atrás. O Itaú também foi uma outra empresa grande, né? Eu digo a nível de pessoas que o que acontece? Eles reformataram, era todo mundo híbrido, home office, enfim, tinha alternativa híbrida e home office, e eles fizeram um movimento inverso. Inverso. Então, por que se desse tão certo, estivesse sendo funcional para empresas, inclusive que são, né, SA, que são, né, que tem capital aberto e são modelos de negócio, por que eles estão fazendo um movimento reverso, né? Uhum. Então, para alguns setores funciona, para alguns formatos de empresa também funciona, para outros não vai funcionar. Com certeza. Não vai funcionar. Eu conversava também há cerca de um mês e pouco com um gerente de um dos maiores supermercados em Farroupilha. E ele me dizia, Leandro, eu não consigo mais, eu não estou encontrando gente para trabalhar. Mas como assim? Não, diz ele, não tá, chega aqui, a pessoa tem que, quando eu digo tem que trabalhar sábado e domingo, a pessoa diz assim, não quero. Uhum. E é assim, porque eu formo, é o que você falava, eu capacito, quando a pessoa está pronta para trabalhar, já trocou de emprego, já pede para trocar. E outra, né, Leandro, o que acontece? Que a gente estava falando também agora com esse negócio da escala 6x1. Sim, né? Que vai mudar, possivelmente. Não, e outra, assim, gente, quem trabalha na escala 6x1, não precisa ficar a vida inteira na escala 6x1. Né? Usa um período.
né? Fica por um período, faz o uso dessa escala 6x1, porque na verdade o que acontece? As pessoas estão usando meio... eu não consigo ter lazer, eu não consigo ter... estudar. Vamos lá. Tu realmente acha que uma pessoa que tem interesse e quer trabalhar na escala 6, né, quer estudar, quem quer dá um jeito. Sim. Se organiza, dá um jeito, né? Então o problema não é a escala 6x1. O problema é o ser humano, né? Então o problema é a pessoa que não quer estudar, não vai estudar com 5x2, 6x1, 7x0, não vai estudar nunca, né? Então assim, é muito mais... e eu te falo disso com propriedade porque é muito mais do próprio ser humano do que o próprio colaborador. Porque tem muita empresa, é muito engraçado, assim, tu vai conversar com a empresa, né, com o colaborador, ele reclama que a comida tá gordurosa no refeitório da empresa. Mas assim, em casa come McDonald's, mas a empresa tem que oferecer uma comida de qualidade, tem que oferecer uma comida sensacional. Então, assim, a verdade, tipo assim, a moral, ela só vale para um lado e para algum momento. Então, vai ser a mesma coisa. Volta ao que eu falava anteriormente. É eu o centro de tudo. Exato. E o resto é o resto. Exato. Eu em primeiro lugar. Então, a escala 6x1 vai ser a mesma coisa, né? Então, a empresa não cuida das minhas costas. Tu faz uma academia? Tu faz um exercício? Tu se alimenta bem? Por que a empresa tem que cuidar de ti e tu não se cuida, né? Então, por que a empresa tem que mudar a escala dela para que tu possa ter qualidade de vida? Será que tu não pode ter qualidade de vida no 6x1? Será que tu não pode estudar na 6x1? Se tu não faz na 6x1, tu não vai fazer na 5x2, nem na 4x3. Né? E é que quando tu estudou na faculdade, eu estava falando com as gurias, a gente estava falando sobre a escala 6x1 esses dias. Quando eu estava na faculdade, eu fazia minha escala 6x1. Sim. Entendeu? Eu tinha 5x2, né? Mas eu estudava de manhã, de noite, eu trabalhava de manhã das 8 ao meio-dia e de noite eu trabalhava das 6h30 até as 10 horas da noite. E de tarde eu estudava. Final de semana, no sábado eu também trabalhava. Então, assim, essa era a minha 6x1, entendeu? E eu não tinha contrato. Por quê? Eu não tinha contrato com uma empresa só. Mas eu tinha interesse em chegar a algum lugar. Sim. Né? Metas, objetivos. Metas! E assim, eu não vou passar a minha vida inteira trabalhando 6 dias. Mas eu preciso... de novo, né, Leandro? Eu não vou... não esperem ter que trabalhar um monte quando vocês tiverem 40, 50 anos. Vocês têm que trabalhar muito quando vocês são jovens, né? Porque a idade começa a pesar, as escolhas começam a pesar. Então não adianta a gente querer se desenvolver e crescer lá. Não tô dizendo que não pode, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sempre falo, quando tu é novo, tu tem aquele pique. Tu tem mais gás. Tu tem mais gás, tu tem mais gás. Deixa eu te perguntar, Daniela, pra gente já encaminhar o nosso bate-papo. Hoje, vou dizer hoje, porque daqui a pouco, logo ali à frente, muda, né? Como você definiria qual seria o perfil desse gestor do futuro? O que ele tem que ter, como ele deve ser? Se a gente pudesse desenhar ele, mapear ele. Eu acho que para mim, assim, existem duas coisas. Tem várias coisas que a gente negocia no líder, né? Mas tem duas que são indispensáveis. O resultado eu nem vou colocar porque é um negócio que não é nem pauta. É o básico. É o básico. Então, assim, se a pessoa é líder e ela não entrega resultado, ela não tem que nem estar na empresa. Além do resultado, então, existem duas que são fundamentais, no meu entendimento, no dia de hoje. Pode ser que daqui 2, 3 anos mude. Mas inteligência emocional, que foi que eu trouxe anteriormente. Por quê? Justamente por conta disso, por conta dessa volatilidade de mundo. E ter inteligência emocional vai te dar um repertório para administrar as adversidades diárias, né? E a segunda característica, a segunda habilidade que eu diria, é a comunicação. Então, a comunicação, digamos que ela é uma ferramenta para facilitar o processo. Então, tu faz o uso da inteligência emocional para comunicar o que tu precisa, para entregar o resultado, né? Porque o resultado ele vai ser cobrado. Como tu vai fazer isso? Vai ser através de comunicação. Eu sei que o teu gestor vai vir, né? O teu diretor, ele vai vir com os 2 pés, tu vai ter que absorver, tu não pode dar com os 2 pés, porque senão tu desmotiva e tu precisa desse colaborador para entregar o resultado que tu precisa. E além disso, tu tem 10 pessoas e cada uma
se comunica de um jeito, cada uma se entende de um jeito, uma geração Z, outra geração Y, outra geração Baby Boomer. É uma salada de frutas. Uma salada de fruta. E se tu falar de um jeito com um, funciona, já com o outro não vai funcionar. Sim. Então tu tem que fazer esse entendimento, né, da comunicação antes de fazer ela. Então se eu tivesse que eu quero comprar, eu quero ser um gestor sensacional, bom, então vá até o mercado e compre inteligência emocional e comunicação. E aí, quem sabe é meio caminho andado, né? Exato. Com certeza. Daniela, quero te agradecer. Só cita o endereço, os contatos da DG, é isso, Sim, né? Perfeito. A gente tá te falando assim um pouquinho, né, Leandro? A gente agora, vendo essa necessidade de mercado, a gente abriu a Escola de Líderes, ela começa agora em março, justamente por conta disso. Então, é uma formação de 8 encontros, a gente vai fazer uma vez por mês, lá na SIC, em Caxias. Então, quem tiver interesse, então pode entrar em contato com a DG Recursos Humanos e nos segue aí nas redes sociais, faz contato com a gente. E aí a gente vai DG Recursos Humanos. DG Recursos Humanos, isso aí. Sim. Ou dgrecursohumanos.com.br. Com certeza. Perfeito. Obrigado e até uma próxima. Obrigada aí pela oportunidade de estar aí. Sempre muito bom conversar contigo. Daniela Grolli, que é a psicóloga corporativa, foi a nossa convidada no dia de hoje. A evolução da liderança e também o futuro da gestão foi o tema que nos uniu aqui no programa Entrevista do dia de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até amanhã com um novo encontro. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.